Abre a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 2. Vamos fazer a leitura. Eu gosto do livro de Josué, porque é um livro que nos traz muita atitude de fé, de você crer, sabe? Você, ou aqui os personagens, né, se levantarem da onde estão, quando ainda estão subjugados em algumas coisas. Então essas pessoas se levantam, talvez estão subjugados nas suas emoções, talvez no campo físico, mas eu olho ali e vejo as pessoas se levantarem dali, sabe, ouvindo a palavra de Deus. Então eu leio Josué e eu vejo, sabe, a grandiosidade de Deus agindo na vida das pessoas. E cada vez que eu olho e falo, meu Deus do céu, cada luta, cada dificuldade, cada problema que eu tenho enfrentado, eu busco isso. Lembrar daqui de algumas desses personagens, de algumas dessas atitudes que tiveram aqui e começo a aplicar na minha vida. E isso Deus, Ele tem honrado. Deus, Ele tem ouvido o meu pedido, ouvido o meu clamor, ouvido e tem trazido resposta na minha vida. Quem me conhece há um tempo atrás, já alguns anos atrás aí, sabe o quanto o Senhor Deus, Ele tem feito na minha vida, o quanto Ele tem me honrado. Se você não me conhece e quiser conhecer um pouco, depois a gente senta e conversa, eu conto um pouco da minha história para você, não para me gabar não, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor na minha vida, né? Então, muitas dessas situações, talvez você passa, talvez você está passando. E aí, então, nós olhamos para a história e vemos que Deus, desde o seu início da formação de todas as coisas, Deus, Ele vem dando condições, Deus, Ele vem agindo, Deus, Ele vem suprindo, Deus, Ele vem fazendo para que as pessoas olhem não somente para o Senhor, mas para dentro de si próprio, para as próprias pessoas, e que por muitas vezes nós não alcançamos, você não alcança os milagres, não alcança aquilo que você está buscando, né? Não porque Deus é longe, porque Deus está distante, porque por minha causa, ou talvez a sua própria situação. Talvez você se coloque em alguns momentos e que fala, não vai dar certo, não vai funcionar, e aí então nos acomodamos com aquilo e vivemos na presença de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, vivendo com Deus, cantando ao Senhor, vindo na igreja, abraçando o irmão, dizendo boas palavras, mas dentro de nós, a nossa vida, o nosso círculo círculo social, onde nós vivemos, não muda, não altera. Não tem diferença. E aí então, essa semana eu lendo, e é claro que eu não li aqui uma vez, para eu tirar 3 pontos aqui, para conseguir trazer algo para você hoje, eu tenho que me esmirilhar muito. Não sou como o pastor Nivaldo, ou alguns de vocês, que talvez vocês olham para vocês mesmos, e acho que são os outros que têm capacidade, acho que são os outros que são melhores, né? Mas muitos de vocês são tão capazes, né? Tão capazes, mas ainda olhamos para algumas situações e nos retemos nela. E eu quero falar com você a respeito de Raabe, mas eu não vou contar a história de Raabe, não. Eu não vou contar a história não, eu não quero saber disso. Ou melhor, eu quero saber, mas nessa hora não há necessidade disso. É como nós sabemos, você talvez já leu várias vezes essa passagem, conhece
a travessia do Jordão, sabe que quando Josué chegou ali, você sabe talvez quantos dias, talvez quantas as horas, talvez você sabe quantos homens estavam no seu exército, talvez você saiba de todas essas coisas. Mas é pouco, entre aspas, para fazer com que a tua vida muda. Para fazer com que... Então eu olho para a palavra de Deus e eu aplico ela no meu dia, no meu momento. É a situação a qual eu estou vivendo. Então Raabe, a qual nós vamos ler aqui, 4 versículos, e aí então, eu gostaria que você, e eu quero e creio que você pode olhar para tudo isso e sair daqui dizendo, eu vou fazer do meu presente um futuro melhor. Amém? Então diz aí para o seu irmão, eu vou fazer do meu presente um futuro melhor. Essa poderemos considerar o título da mensagem. Fazer do seu presente um futuro melhor. O futuro é algo que está apenas nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes conosco. Nós não sabemos, mas temos que projetar, temos que planejar. Nós temos que olhar para isso e querer melhor. A palavra do Senhor Deus diz que o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Então, se eu hoje e você hoje estamos aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus, nós devemos então nos atentarmos a ela e fazer com que ela se torne efeito em nossas vidas. Fazer com que as pessoas que vão estar, ou que estarão, ou que estão ao nosso redor, sintam e vejam essa ação. Josué no capítulo 2, vamos ler 4 versículos. E enviara Josué, filho de Num, 2 homens de Setim, a espiar secretamente, dizendo, andai, considerai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa da mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dominaram ali, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu. Disse, verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. Amém? Vamos orar. Senhor e poderoso Deus, eu peço a Ti, ó Pai, a Tua presença, ó Espírito Santo, a Tua unção, para que aqui eu possa falar da Tua palavra e os irmãos, ó Deus amado, todas as pessoas que aqui estão, possam compreender, ó Deus querido, o que o Senhor quer dizer a nós. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesta hora. Amém e graças a Deus. Amém? Então, como eu estava dizendo, a respeito de Raabe nós vamos falar. Essa mulher, a qual era uma prostituta, era uma mulher que vivia uma vida não muito boa naquela época. E aí então o Senhor Deus conversou com Josué e disse a ele que daria aquela terra, aquele povo. E aí então Josué enviou 2 homens para que eles pudessem espiar a terra, olhar tudo aquilo, ver como que era, ver quem morava, ver como que era a terra, analisar todas as coisas, mas não eram para eles se revelarem, não era para eles mostrar quem eles eram, não era para eles fazer secretamente tudo aquilo. E aí então Raabe, eles foram para o lugar daquela mulher, da casa daquela mulher. Vamos buscar abrigo ali. Buscar abrigo. E aí então aquela mulher olhou para aqueles homens e viu
que aqueles homens não eram daquela terra. Não eram iguais aos outros. E aqui, que eu quero falar com você. Raabe, ela olhou para aqueles homens para mudar a sua história, para mudar a sua situação. Ela sabia o que precisava fazer. Quando aqueles homens chegaram na casa de Raabe, ela já sabia o que ela precisava fazer para a sua vida ser mudada. Você, quando chegou na igreja, você, quando ouviu o convite, você, quando olhou para a palavra de Deus, você olhou tudo e viu como era bom, como era maravilhoso. Foi assim na minha vida. Eu olhei para Deus e as pessoas que falavam tantas coisas e disse: eu quero este Deus. Eu quero este Deus para mim. Eu olho essa história aqui e vejo que Raabe talvez olhou para tudo isso também. Porque nos versículos adiante ela diz assim: olha, eu sei, todos nós aqui sabemos, o que Deus tem feito. Que o seu Deus, Ele é Deus no céu e na terra. Nós sabemos que Ele fez cessar a água no Jordão para que vocês pudessem passar. Ele fez quando tirou vocês do Egito. Deus, Ele fez aquelas coisas. Nós sabemos disso tudo. Então, quando Raabe olhou para aqueles homens, ela sabia o que precisava fazer para ser mudada. Sabe por que muitas vezes, muitas pessoas não mudam as suas vidas? Porque não sabem o que precisa fazer para mudar. Quando eu não sei o que eu preciso fazer para mudar a minha vida, é porque eu não olho para mim mesmo. É porque eu não olho para o que eu estou fazendo. É que eu não olho, não avalio as minhas atitudes. Quando eu não sei o que eu preciso fazer, é porque eu olho para a sequência da minha vida, eu olho conforme eu estou fazendo, e não há mudança. Porque eu não tenho nenhum parâmetro. Não tenho nada. E aí, então você vê muitas pessoas que se achegam à igreja, que aceitam a Cristo, que se entregam, mas não tem nada, não mudam em nada, não transformam em nada. Porque, meu irmão, nós olhamos, olhamos para as pessoas do lado. Nós sempre olhamos as atitudes do outro. Nós sempre olhamos como a outra pessoa faz. Nós olhamos como ela age, o que ela fala, mas não olhamos para nós. Eu, quando me cheguei à igreja, tive mudança na minha vida, porque eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a olhar como eu falava, que ainda preciso. Eu comecei a olhar como eu andava. Eu comecei a olhar o que eu fazia. Me acheguei à igreja e vi que eu estava muito errado. Muito errado. Eu passei a analisar o que eu pensava. Quais eram os pensamentos que vinham na minha cabeça? Eu comecei a olhar quais as atitudes que eu tinha. Eu comecei a olhar todas as coisas que aconteciam ao meu redor. E aí então eu comecei a ver que eu precisava mudar. Não era do jeito que eu pensava, era o melhor jeito. Eu olhava e vivia de um jeito, andava, caminhava de um jeito, e achava que estava bom. Que ninguém tinha que se importar comigo. Que todos deveriam me aceitar do jeito que eu era.
quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus, eu comecei a ver, querido, que era necessário mudanças. Que era necessário eu tomar algumas atitudes, escolher algumas coisas, para que as bênçãos de Deus pudessem acontecer na minha vida. Para que os milagres de Deus pudessem acontecer na minha vida. Para que todas as promessas aqui pudessem acontecer. Raabe, querido, creio eu que ela estava farta daquela vida. Que ela estava cansada de viver aquilo. Talvez Raabe olhava para este povo e dizia: ah, se eu pudesse ter um Deus como um Deus deles. Ah, se eu pudesse fazer parte do povo daquele Deus. Quantas são as pessoas que talvez olham para mim e para você, lá de fora, e dizem isso? Ah, se eu pudesse ter o Deus que ele tem. Ah, se eu pudesse fazer parte do povo que eles fazem parte. Talvez você, quando chegou, pensou muito disso. Deus, cadê o Deus Todo-Poderoso? O que o Senhor tem feito? O que ele fala tantas coisas, ele promete tantas coisas, mas aonde estão essas coisas? Raabe, querido, ela vivia uma vida, olhava para um outro povo e quis mudança na sua vida. Quis mudança. Meu irmão, o que eu quero dizer que não é o suficiente para mim e para você apenas nos reunirmos na igreja, no meio de irmãos, e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Continuar vivendo do mesmo jeito. É necessário mudança. Se você talvez está vivendo a sua situação, o que você está vivendo, o momento que você está vivendo, seja bom, mas pode melhorar. Para melhorar, você tem que olhar isto. Eu preciso mudar em algumas coisas. Se está ruim o momento, você tem que olhar e falar: eu preciso mudar. Em que eu preciso mudar? No que eu preciso mudar? Como eu devo mudar? Raabe aqui, querido, ela sabia que precisava mudar. Nesses mesmos versículos, para que eu possa fazer do meu presente um futuro melhor, e Raabe, olhando para a vida de Raabe aqui nesses versículos, ela enfrentou dificuldades para fazer do seu presente. Qual era a situação? Qual era os dias de Raabe? Quem era uma prostituta? Era uma mulher discriminada? Era uma mulher sem valor? Era uma mulher, talvez, que não tinha valor dentro da sua própria casa? Talvez não era respeitada pelos pais, pelos irmãos? Talvez é a minha situação, a sua situação. Quem respeita você? Ninguém te respeita, ninguém te honra, e muitas pessoas não mudam por causa disso, porque certamente vão enfrentar dificuldades, e quando surgem as dificuldades é melhor recuar, é melhor se esconder, é melhor cortar caminho do que enfrentá-las. Irmão, se eu quero ter um futuro melhor do que aquele que eu estou vivendo, devo enfrentar as dificuldades. Devo enfrentá-las, não é jogar do lado, embaixo do tapete, ir para cá, cortar caminho. Não, eu tenho que enfrentar aquelas dificuldades. Porque quando eu passo a enfrentar aquelas dificuldades, meu irmão, eu e você passamos a ganhar o quê? Respeito. Eu já faz 15 anos, 16 anos, que eu sou cristão. Já vai para 8 ou 9 anos que eu sirvo o Senhor no ministério, sou pastor. E quando eu fui pastor, fui consagrado, fui enviado,
Muitos não criam, não acreditavam. No tanto, quando eu cheguei na cidade, disseram: é mais um. Vai durar pouco tempo. Não tinha experiência de nada, não sabia de nada. Mas eu fui olhando. Os problemas chegaram, as dificuldades foram aparecendo, e eu fui enfrentando a cada uma delas. Não fui passando por cima, eu fui resolvendo elas. Enfrentei. Enfrentar, querido, é resolver problemas. Não é pegar o problema e jogar do lado. Amanhã você vai enfrentar de novo. Aí você pega e joga de lado. É enfrentar e resolver problemas. Raabe, quando ela estava aqui, ela enfrentou, ela decidiu aquilo, ela encontrou aqueles homens e falou assim: olha, vocês vão ficar aqui e vão esconder. Chegou o rei para ela e falou assim: olha, traga para fora, porque nós sabemos que tem homens espião aí na tua casa. E eles vieram para espiar a terra, e esses homens talvez vão armar uma cilada para nós, e nós vamos nos tornar perdedores, nós vamos fazer isso. Mas ela não. Ela enfrentou ele, realmente veio. Realmente vieram. Realmente eles estavam aqui na minha casa. Realmente eu sabia que eles estavam aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Meu querido, quando eu e você decidimos a nossa vida para que ela possa se tornar melhor, vai enfrentar dificuldade, vai ter confrontos, você vai enfrentar problemas. Se você recuar diante deles, o seu presente hoje vai continuar sendo sempre. As atitudes, ou melhor, os problemas, as situações a qual você enfrenta, a qual você vive hoje, jamais você vai conseguir superar. Se você não encarar elas de frente, se você não resolver os seus problemas, jamais você vai conseguir superar um obstáculo na tua vida antes de você parar, analisar ele e dizer: eu vou enfrentar este problema até o fim. Não foi assim com Davi? Quando o exército de Israel foi confrontado pelo gigante, o que aconteceu com aquele povo? Recuaram. Nossa, ele é grande, ele é gigante, ele é muito mais forte do que eu, muito mais forte do que nós. Mas tinha um lá que quis resolver o problema. Ele quis enfrentar o problema. Ele quis fazer daquele momento, daquele presente, um futuro melhor. E disse: eu enfrento ele. Eu enfrento este gigante. Eu enfrento este problema. Irmão, quando você disser para o problema: eu vou em frente. Eu vou resolver isso. Eu vou subjugar este problema. Eu não vou ser mais subjugado por ele. Talvez ao desprezo. Talvez você vai chegar numa roda de pessoas e você chega lá todo assim. E fica ali junto. Você passa dias, vai nas lanchonetes, vão para os lugares, mas o problema está ali te enfrentando, te subjugando, porque você não consegue ultrapassar, porque você não consegue fazer com que aquelas pessoas, para você aquelas pessoas te desprezam, para você aquelas pessoas não querem nada com você, para você aquelas pessoas, você não tem valor algum para elas. E aí então você está lá no meio, vai aqui, vai lá, mas não expressa uma opinião. Talvez você está ali junto mas não fala nada, aceita tudo, concorda com tudo. Quer ter um futuro melhor, meu irmão, do seu presente? Enfrenta o problema. Chega junto com as pessoas, expressam a sua opinião. Se está certo ou errado, mas expressa, fala.
Não é causar confusão. É dizer. A mulher disse para o rei: ó rei, tudo bem, essa é a sua opinião. Mas não vou fazer isso. Por muitas vezes, eu e você temos mais valores, damos mais ouvidos à voz do homem do que a de Deus. Mais as coisas do homem do que as de Deus. Se é o Senhor, querido, que escolheu você para estar aqui hoje. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que olhou para mim e para você. Foi Deus que te colocou no lugar que você está. Foi Deus que te escolheu. Então não se subjuga por causa do homem. Honre a Deus. Honre ao Senhor. É Ele que faz as coisas na tua vida. É Ele que faz. É Ele que te honra. É Ele que faz tudo isso. Para a gente terminar, para que o meu presente se torne um futuro melhor, preciso fazer aliança com pessoas que podem me ajudar. Fazer aliança com pessoas que podem ajudar. Raabe, ela poderia se aliançar com o rei. Raabe, ela poderia fazer isso, mas ela escolheu criar aliança com os homens de Deus. Ela escolheu ajudá-lo. Ela escolheu porque ela sabia, querido, que aqueles homens eram do povo de Deus. Vou dizer uma coisa para você aqui. O que você quer ser, procure as pessoas que possam te ajudar. Quer ser inteligente? Ande com pessoas inteligentes. Quer ser uma pessoa de oração? Ande com pessoas que orem. Quer ser um crente de verdade? Ande com crentes de verdade. Essa mulher, ela quis a diferença na sua vida. Ela quis ter uma vida mudada. Ela se uniu com quem poderia ajudar a ter uma vida diferente. Eu e você, meu irmão, muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas que vão nos destruir, que vão acabar conosco, mas nós queremos, estar do lado agarrado com elas. Se eu quero ter, querido, uma vida diferente, se eu quero fazer do meu presente hoje, eu não concordo como estou vivendo. Eu tenho que procurar pessoas que vão me ajudar. A pessoa, você já fez aquela experiência assim, você ora aí por mim, mas você sabe que aquele camarada, aquele irmão, não ora. Você sabe que não é de oração. Você vê o dia a dia. Você vê, aí você vai pedir oração pro cara, pro irmão, perdão. Você vai pedir oração pro irmão? Ele não vai orar, meu irmão. Ele não vai te ajudar em nada. Você está me entendendo? Aonde nós temos que fazer com que a minha vida muda, a sua vida muda, são pessoas que podem te ajudar. Muitos de nós, muitos de vocês chegaram na igreja porque vocês sabiam que Deus poderia ajudar, que é a igreja que poderia fazer. Vocês olharam para tudo isso e disseram, eu vou lá porque ali eu vou ouvir uma palavra de salvação. Eu vou ouvir uma palavra que pode mudar a minha vida. Eu vou ouvir uma palavra que vai me impulsionar para frente. É por isso que nós viemos para a igreja. É por isso que nós buscamos a Deus. É por isso que nós nos reunimos
Mas dentro da igreja também, há pessoas que não têm tanta dessas importâncias. Então, se eu quero ter uma pessoa de oração, ande com pessoas de oração. Amém? Se eu quero viver assim, eu tenho que buscar aquilo. Raabe, ela queria salvação para sua casa. Raabe, ela sabia que aquela terra ia ser destruída, aquela cidade ia ser destruída. Raabe, ela sabia, no tanto que ela disse para eles: olha, nós sabemos, o povo anda desanimado, porque nós sabemos que esta terra já foi dada a vocês. Nós sabemos disso. Meu irmão, você sabe que as lutas vêm, você sabe que se continuar do jeito que está, vai de mal a pior. Você sabe que talvez do jeito que você está vivendo, não vai haver mudança, o seu futuro não vai existir mais. E então decidimos andar, continuar a viver do mesmo jeito. Essa mulher viu essa grande oportunidade. Disse: olha, essa terra, toda essa cidade vai ser entregue. E quem sabe lá se alguém vai se salvar. Porque eles têm feito tudo isso, por onde eles têm passado, eles têm devastado, o Deus dele tem destruído, porque o Deus dele não quer que ninguém se misture, mas eu creio no poder do Deus desses irmãos, eu creio no poder desses dois homens, eu creio que o Senhor Todo-Poderoso ali, que é Deus nos céus e na terra, pode ouvir a minha vida, pode me salvar, então eu vou me unir com eles, porque eu me unindo com eles, a minha casa, toda a minha casa será salva. Foi o pensamento dessa mulher. Foi o que ela olhou, foi o que levou ela a se unir com aqueles homens. Eu vou defender estes homens, eu vou me unir na obra do Senhor. E Deus, ele tem um plano com estes homens, não é um plano qualquer, mas é um plano de salvação. Eu não quero ver a minha vida, a minha família, os meus filhos, os meus pais destruídos, por isso eu vou me unir com quem pode me ajudar. É assim, querido, é a caminhada, é o caminho, que eu e você que estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, devemos olhar para as pessoas. Não é usufruir daquilo que elas podem nos oferecer, não. Não é isso que eu disse. Mas elas podem me fortalecer a minha fé. Ela pode fazer uma oração por mim. Eu sei que se eu estiver junto com essas pessoas, na hora que eu estiver meio enfraquecido, na hora que eu estiver meio choramingando, eu sei que eu posso ali, eu vou encontrar um ombro amigo. Eu sei que naquela hora, aquelas pessoas, elas vão estar do meu lado, se eu não conseguir andar, se eu estou querendo voltar atrás dessas pessoas, elas vão me agarrar, vão me juntar e vão me fazer levar para frente. É esse tipo de pessoa que eu e você temos que procurar. É esse tipo de pessoa que eram os espias. Homens comprometidos. Homens que eram para entrar ali dentro daquela cidade, avaliar todas aquelas coisas, tudo o que acontecia ali, e voltaria para o seu mestre, para o Josué. E aquela mulher viu o compromisso na vida daqueles homens. Querido, pessoas compromissadas com a obra de Deus, pessoas que podem te ajudar. Pessoas que estão unidas com o propósito e plano de Deus, são os que podem te ajudar. Amém, amados? Amém, queridos? Quero que você curva.